E estamos aqui com mais o Reconversa, Valfrido Vardi e eu, hoje com a ilustre presença do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, que está aqui na minha frente, vocês já sabem, né, que nós anunciamos a entrevista. A disposição dele inicial, Valfrido, quando chegou, era nos prender. Mas eu disse, bater um papo, o senhor tem mandado? Ele disse, não, nesse governo não precisa mandado não, chega e prende, acabou, não precisa autorização judicial, não precisa nada. Eu prendo quem eu quero. Disse, puxa, doutor André, eu falei, Flávio Dino mandou, eu prendo. Aí eu estou tentando convencê-lo de que não é assim. Nada disso. Uma grande honra para nós ter o doutor Andrei aqui. Eu vivo lembrando que a etimologia da palavra polícia, a etimologia da palavra política é a mesma. É a mesma palavra, né? Em última instância, diz respeito à relação com a cidade, com o coletivo, né? Depois elas foram se distanciando. Mas eu vejo um movimento de reaproximação etimológica que se chama polícia com civilidade, né? Eu vejo isso hoje em curso, desde, claro, que as pessoas respeitem a Constituição. Puxei bem o saco logo de cara, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado, Reinaldo, Valfrido. Um prazer Obrigado, estar com vocês aqui, com todos que nos acompanham. Muito bom. Doutor André, a nossa primeira brincadeira aqui, enfim, né? A gente sempre pede para que a pessoa faça o seu Wikipedia pessoal, né? Qual é o seu, né? Vamos lá. Como é que o Andrei se define? É difícil isso, né? Mas, enfim, eu sou natural da cidade de Pelotas, tenho 53 anos, torcedor, obviamente, do maior clube do mundo, que é o Brasil de Pelotas, meu querido Chavante. Muito bem. E o segundo é Internacional ou Grêmio? Deixa de lado. É relevante isso. É irrelevante. A distância é tamanha que não... Eu só trouxe para o Bocaembu de dois corre. Estamos no mesmo barco, né? Comecei, e aí já passo para a parte que entrei na Polícia Federal, né, há 21 anos. Comecei no Amazonas, na cidade de Manaus, onde fui chefe da delegacia de entorpecentes. Depois fui para Porto Alegre, Brasília. Tive uma experiência como adido policial na Espanha, fiquei 2 anos em Madrid. Fui secretário de grandes eventos, né, responsável pela coordenação da segurança da Copa do Mundo, Olimpíadas. Segurança de 2 candidatos a presidente, né, Dilma Rousseff 2010 e o presidente Lula ano passado. E agora, nesse novo desafio, nesse importante desafio, né, de estar à frente da direção da instituição que amo, que aprendi a cultuar e a fazer todo o meu esforço para preservá-la. O senhor é um homem muito discreto. E o senhor não fez referência a um prêmio que o senhor ganhou em 2016, que diz respeito à sua capacidade como policial e gestor em matéria de organização, procedimentos, transparência e controladoria dentro da Polícia Federal. Me parece, desde que o senhor se tornou diretor-geral, uma série de novos procedimentos foram implementados na Polícia Federal e tornaram a polícia tão mais efetiva no seu trabalho de coibir o crime, de investigar o crime, mas ao mesmo tempo fazendo com que esse trabalho de investigação, de persecução criminal, se dê de uma maneira, eu não vou dizer às sombras, porque não é o caso, mas de uma maneira discreta e não espetacular como outrora acontecia ou como aconteceu durante a Operação Lava Jato. Eu gostaria que o senhor comentasse inicialmente essa mudança que se nota na Polícia Federal. A gente já não vê mais réu, o acusado que vai preso ou em relação ao qual se cumpre um mandado de busca e apreensão na primeira página dos jornais. Valfrido, acho que isso passa pela retomada da institucionalidade da Polícia Federal. De nós trazermos a nossa polícia para os eixos da legalidade, das balizas constitucionais, e cumprindo o nosso mistério, nossa função, que é apurar crimes, apurar fatos e não investigar pessoas. Então, à medida que a gente tem essa diretriz muito clara para todos os nossos servidores, a gente consegue construir um processo com transparência, com respeito à ampla defesa, de garantia de direitos fundamentais, mas com muito rigor, com muita ciência. Eu digo que a gente tem que focar o nosso trabalho na qualidade da prova, na responsabilidade da investigação e também na autonomia que o investigador precisa ter.
Então, eu trouxe um pouco dessa experiência de gestor. Acho que você se referiu a um prêmio que recebemos da CGU em 2016. Eu fiz um mestrado também na área de gestão e segurança pública na Espanha. Então, a gente procura, né, e a partir das diretrizes governamentais, cumprir o nosso papel. Hoje, ninguém sabe mais o nome de um delegado que esteja na frente de uma investigação. Não há mais aquelas entrevistas espalhafatosas que se fazia. Nós prendemos várias personalidades já neste ano e não há uma imagem de um preso sendo exposto, sendo carregado. Porque isso não contribui em nada para a instituição, não contribui em nada para o sistema de justiça criminal e só vem em prejuízo do próprio investigado e do processo como um todo. Então, assim, de fato, uma diretriz muito clara da nossa gestão para que a gente foque nesse trinômio: qualidade da prova, autonomia e responsabilidade. Agora, doutor Andrei, isso é uma mudança estrutural perene que veio para ficar ou é uma marca da sua gestão? Ou seja, mudou o diretor-geral da Polícia Federal, pode voltar a ser como era? Nosso projeto, né, nossas diretrizes para a instituição fazem parte de uma sequência, né, de ações que pretendemos deixar como legado. Né, de deixar, por exemplo, extirpar definitivamente a política partidária da instituição, proibindo que servidores policiais sejam vinculados a partidos políticos e candidatos. Quem quiser seguir a carreira política, se exonere, saia da instituição e siga a sua carreira. E, portanto, eu pretendo, com uma lei orgânica da polícia, eu pretendo, com normativos internos, assentar isso de maneira permanente para a instituição. Doutor, às vezes a gente parte do princípio de que quem está acompanhando a gente sabe como é que a coisa funciona e a gente passa a discutir a partir do pressuposto de que sabe, embora não saiba. E eu queria que o senhor explicasse aqui, nos desse a síntese, como é que nasce uma operação da Polícia Federal. Então, a Operação X, ela vai para a rua. Como é que ela começa? É assim, deu o faniquito lá no Andrei, tá chato, fantástico, quer saber? Vou fazer, ou vou ver o Reconversa, né? Ou então fazer uma operação. Vai fazer uma operação. Aí faz. Aí dá um nome, daqueles nomes espetaculares. Dá um nome espetacular. Muitas vezes, no tempo da Lava Jato, abusavam do latim errado, inclusive, com alguma frequência. Dá um nome lá, tal, e pronto, aí começa. Obviamente não é assim. Não é assim. Como é que começa? Quem é que pede? Quem é que toma a iniciativa? Sim. De onde nasce? Nós temos, Reinaldo, fundamentalmente iniciativas próprias, iniciativas externas, requisição do Ministério Público, denúncias de crime que recebemos, informações de fontes abertas. Desculpa interromper, mas a iniciativa própria é o quê? Assim, não pode ter denúncia anônima, não pode ser uma denúncia anônima, tem que ser como é. Iniciativa própria. Algum policial toma conhecimento de um fato criminoso. Certo. E, portanto, reporta nas instâncias internas, né, olha, eu tomei conhecimento desse ou daquele fato, que merece uma investigação. Nós iniciamos um processo que é chamado, como regra, notícia-crime em verificação. Perfeito. Para checar se aqueles dados, seja fonte aberta, seja iniciativa própria ou até externa, de fato, há elementos ali que nos levem à instauração de um inquérito, que é a etapa seguinte: instaura-se um inquérito policial. Toda a investigação da Polícia Federal é feita no inquérito policial, que é um instrumento que tem o controle externo do Ministério Público, tem o controle jurisdicional e tem o controle das partes, dos advogados e das partes. Juiz controla, Ministério Público controla, tem os advogados das partes investigadas. Exato, e temos a nossa corregedoria interna também, que faz esse controle. Então, o nosso veículo de investigação é muito transparente e legalmente estabelecido. A partir daí, inicia essa investigação. E nós temos hoje mais de 60 mil inquéritos policiais, ou seja, nós temos 60 mil investigações em curso. E algumas delas, o inquérito é concluído, é relatado, olha, identifiquei que o cidadão X cometeu tal crime, as provas estão aqui, autoria, circunstâncias, materialidade e a conclusão do tipo penal que ele incidiu. E é relatado, vai para a justiça, processa, condena ou absolve e conclui. Outras... E toda operação de rua tem autorização da justiça? Sempre, sempre. Todos os inquéritos, esse eu falei do inquérito singelo, que vai terminar sendo relatado, não vira uma conhecida operação, mas há outros que exigem medidas invasivas, medidas que necessitam ordem judicial, por exemplo, interceptação telemática, telefônica, mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão, prisão temporária preventiva.
E isso, obviamente, passa por todo um processo de investigação que se colham os elementos e, tecnicamente, se justifique aquela medida extrema, invasiva, seja de quebra de sigilo, seja de busca ou de prisão. E isso sempre com autorização judicial. Uma vez dada a autorização judicial, aí entra a parte que todos têm a visibilidade, que são as nossas equipes na rua. Aí um nome bonito que se dá para a operação, as equipes na rua, cumprindo as ordens judiciais, e que agora a gente orienta, e a nossa diretriz é clara, para que se tenha o cumprimento dessas medidas com muita serenidade, com muito foco no conteúdo e menos no espalhafato. A raiz desse ponto que chegamos, quando o senhor falou, é a iniciativa própria. E o outro caminho? Outro caminho, uma requisição do Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público toma conhecimento de um fato criminoso ou alguma ação civil lá desdobra para um crime, e o Ministério Público, então, pode requisitar à Polícia Federal a instauração de um inquérito. Então, essa é uma iniciativa externa que recebemos. Enfim. Ou uma notícia de crime de um particular. Uma notícia de crime particular. Então, essa não anônima, né? Assinada pelo particular. Ou, em certos casos, o Ministério da Justiça, que também pode... Ministério da Justiça, oficia, enfim. E sendo uma notícia anônima, não instauramos inquérito, fazemos a notícia crime em verificação, para que se comprove que aquela informação ali é válida, é importante, de fato tem fundamentos, e então passamos à fase do inquérito, da investigação. É importante, nesse ponto, falar do inquérito, da investigação, que ele busca a verdade real. A Polícia Federal não trabalha, diferente do que pensam muitos, para acusação ou para a defesa. Ela trabalha para o sistema de justiça para apresentar ao juiz as suas convicções em busca da verdade real. Portanto, é uma investigação de um ator neutro, não está em nenhum dos polos desse processo, e que leva isso ao juízo. E cito aqui o caso das brasileiras que foram presas na Alemanha, que, graças a uma investigação da Polícia Federal aqui de São Paulo, que elas foram absolvidas. Ou seja, nós investigamos para provar que a pessoa não cometeu o crime. Nós não estamos, portanto, focados em acusar as pessoas, nós estamos focados em buscar a verdade, revelar a verdade. Uma vez revelada, cooperação internacional, que é outra área importante nossa, via autoridade central, encaminhamos as conclusões do nosso inquérito à polícia alemã, à justiça alemã, e elas, de fato, foram inocentadas nesse processo. Então, essa acho que é a essência, né? A importância, né, desse ator neutro fazendo a investigação em busca da verdade, que tanto defesa quanto acusação vão poder usar todos os elementos que estão ali. Né? Wolfram, só vou fazer uma outra conexa, porque isso tudo assim, é esclarecimento necessário, porque muita bobagem se fala. Vamos lá, a Polícia Federal, ela está subordinada no desenho administrativo ao Ministério da Justiça. Agora, muito se fala e existe a chamada autonomia da Polícia Federal. Eu quero que o senhor explique em que consiste essa autonomia em duas esferas. A autonomia, primeiro, do ente Polícia Federal em relação ao Ministério da Justiça e a autonomia interna dos delegados da Polícia Federal em relação ao diretor-geral. Isto é, nesse momento, o senhor tem o controle de todas as investigações que cada delegado faz? O senhor disse que está 60 mil investigações em curso. Está tudo aí na sua cabeça, o senhor está processando tudo, fazendo seleção, mandando perseguir, porque eu mando ele, o Andrei fazer, o Andreizinho faz tudo que eu mando. É assim? Não, não é assim. Então, primeira questão, o ente em relação ao Ministério da Justiça, e depois internamente, como é que se dá esse fim? Deixa eu só tornar ainda mais concreta a pergunta. Isso. Imaginemos o seguinte, tem um agente público qualquer, de maior ou menor hierarquia. Vai se cumprir, por exemplo, um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão num ente da administração pública. Quando o senhor fica sabendo? Quando o ministro da Justiça fica sabendo? Quando o presidente da República fica sabendo? Ok. Vamos lá, eu acho que as colocações de vocês, em boa medida, já esclarecem um pouco o meu comentário aqui, a minha resposta. E de fato, Reinaldo, é uma bobagem que muitos dizem, por vezes, essa confusão, não, a polícia está subordinada, o ministro manda fazer, o diretor, não sei. Isso absolutamente não existe. Há que se separar, e aí entro na pergunta específica, há que se separar a questão da vinculação administrativa. Isso. Por exemplo, nós e todos os órgãos públicos federais
dependemos da União para ter orçamento. Por exemplo, para termos investimentos, custeio, investimento, enfim, equipamentos, fazer concurso público, quem autoriza o concurso público é a União, são os ministérios, Fazenda, MGI. E, portanto, há sim essa vinculação administrativa, né, a escolha do diretor-geral, a nomeação do diretor-geral, a escolha do ministro, a nomeação do presidente da República, ou seja, há essa subordinação, sim, administrativa, e que em nada se confunde com a nossa autonomia investigativa. Então, os policiais que trabalham nas nossas investigações, eles têm autonomia, e aí volto a frisar, com responsabilidade, que é a nossa cobrança agora, focados na qualidade da prova. Mas tem autonomia para investigar. Nenhum ator político, e mesmo eu, que tenho um cargo político, eu vou interferir nas nossas investigações né, e aqui a brincadeira que você fez das 60 mil, se eu sei tudo, se eu não sei. Essa autonomia é preservada. O policial investiga aquilo que tem que investigar. Ninguém da minha gestão, dos chefes, superintendentes, seja quem for, vai chegar para uma equipe de investigação, olha, acho que tu tem que ir em cima desse cara aqui, naquele, não, esse aqui tu recua, esse aqui avança. Isso não existe. Existe essa autonomia da investigação. E, portanto, isso nos reafirma como uma instituição de Estado, de maneira que não há nenhuma interferência política. Isso é um ganho, né, que nós, policiais federais, temos hoje, sob a coordenação do ministro Flávio Dino, do presidente Lula, que em nenhum momento, e ao contrário, deram toda a autonomia para a nossa gestão, escolhermos os superintendentes, escolhermos os diretores e, portanto, conduzirmos a instituição. Quando que se sabe das operações? Eu, como diretor-geral, eu que forneço os meios, por exemplo, para as operações, para as investigações. Eu não sei o detalhe, o conteúdo. Eu decepciono muitos jornalistas, às vezes. Mas o que não sei quem disse na delação? Como é que foi o depoimento? Olha, eu não tenho a menor ideia como é que foi, porque eu não fico lá, se fosse antigamente, né, folhando o inquérito, hoje é eletrônico. Eu não fico lá na tela do computador vendo inquéritos policiais. Mas eu faço reuniões com a minha equipe, porque eu vou dar os recursos, eu vou dar os meios e eu cobro responsabilidade. Então, eu, diretor-geral, eu tenho conhecimento que, sei lá, amanhã, depois da manhã, vai ter uma operação XYZ. Os atores políticos recebem essa informação na manhã do dia da operação, e nunca antes. Isso preserva... Os atores políticos, está dizendo, é o ministro da Justiça, por exemplo. Hoje vai ter uma operação, esse é no dia da operação. Exato. O meu reporte é ao ministro, né? Quem comunica o presidente é o ministro. Então, hoje, pela manhã, fizemos uma operação que fez busca e apreensão na casa de um general da reserva. Informei hoje, pela manhã, muito cedo, ao ministro Flávio Dino, informei ao general Tomás também, que estávamos fazendo essa operação, mas depois da equipe lá, o trabalho já em curso, né, e onde não há sigilo em relação à operação em si, e sim ao conteúdo. Eu acho que no contexto dessas perguntas pedagógicas, de esclarecimento, caberia perguntar ao senhor no que é que a competência da Polícia Federal difere da competência das polícias estaduais, das polícias municipais, como a gente tem em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, e das polícias militares. Porque, às vezes, o cidadão fala, a Polícia Federal tinha que agir, e não é da competência da Polícia Federal. E quais são os meios de que dispõe hoje a Polícia Federal? Aviões, helicópteros, qual é o contingente? Né? Quais são as principais áreas de atuação da polícia? O senhor nos disse que começou a sua carreira combatendo o tráfico de drogas no norte do país, em Manaus. Né? Combate do tráfico de drogas, do tráfico internacional de drogas, por exemplo, uma das competências da PF. Exato. Sabe que eu fico, ao mesmo tempo, feliz e preocupado, né, quando vejo que as pessoas enxergam na Polícia Federal a solução para muitas coisas. Né? Então, feliz porque eu acho que é um reconhecimento que é da capacidade da instituição, né, mas preocupado porque nós não temos atribuição legal e muito menos condições e estrutura de atuar da maneira que muitos desejam que a gente atue. Então, as nossas atribuições, e falo aqui de efetivo, por exemplo, nosso efetivo hoje é em torno de 12 mil policiais. Nós somos, por essência, uma polícia judiciária da União. Quantos delegados desses 12 mil? Em torno de 3 mil delegados, mais ou menos. E nós somos uma polícia judiciária da União. Ou seja, nós trabalhamos não com ostensividade, e aqui já cria o primeiro diferencial com a polícia militar. Né? Nós fazemos investigações e, eventualmente, ostensividade nas nossas operações ou grupos táticos.
Fora isso, é investigação, inteligência policial, nosso trabalho de produção, né, de elementos para o sistema de justiça criminal. Então, esse é o nosso papel. Com esses 12 mil policiais, nós temos atribuições em todos os campos, né? Polícia judiciária e polícia administrativa. Polícia judiciária, tráfico internacional, terrorismo, contrabando, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o Estado Democrático de Direito, crimes eleitorais, enfim, toda uma gama de delitos que temos atribuição. Controle de fronteiras, a polícia aeroportuária e de fronteiras é da Polícia Federal. Controle migratório, aqui entramos na seara da Polícia Administrativa, emissão de passaporte, controle migratório, controle de produtos químicos, fiscalização de segurança privada, fiscalização de controle de armas agora, né? Um processo que estamos... Ih, já começou a faltar gente, eu estava achando já bastante... Está faltando. Já está faltando. Interrompi, siga, por favor. Não, mas já estava concluindo, né? Então, de fato, é uma agência com apenas 12 mil servidores, com todas essas competências, né, e responsabilidades que temos. E, óbvio, nosso efetivo é baixo, né, nós precisaríamos ter mais, estamos finalizando um projeto agora de segurança de fronteiras e também portos e aeroportos, e que vai passar por isso, pelo incremento de efetivos. O que nos difere das outras polícias, né? Nós somos, em primeiro lugar, a única polícia judiciária com atuação em todo o território nacional. Nós temos uma outra polícia, que é a Polícia Rodoviária Federal, que tem a responsabilidade de segurança viária, né, e outras tarefas, mas essencialmente segurança viária. E no mais, as polícias estaduais, que é acima a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, com atribuições no âmbito da sua unidade da Federação, e a Polícia Militar, que é uma polícia de ordem pública, uma polícia ostensiva, né, que não faz investigação, né, que ela faz somente policiamento ostensivo e deve trabalhar integrada com as polícias judiciárias, enfim, no enfrentamento ao crime local, né? Qual é a articulação da Polícia Federal com o resto do sistema de inteligência do país? Com a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, com as inteligências das Forças Armadas e outros mecanismos de inteligência do país que fornecem informações ao governo, ao presidente da República e que protegem o país de interesses estrangeiros indevidos. Qual é? É que é importantíssima essa colocação, porque há que se separar a inteligência de Estado, que é a produção do conhecimento para assessoramento dos gestores, clássico atividade da ABIN, da inteligência de polícia judiciária, que é a busca de elementos para as nossas investigações, para a instrução dos nossos inquéritos e a nossa atividade, né, seja na área de polícia administrativa ou judiciária. Então, nesse campo, existe um órgão central de coordenação da inteligência de segurança pública dentro do Ministério da Justiça, dentro da Senasp, né, e cada agência com a sua própria unidade de inteligência. Em que momento se conectam, né? Hoje passa por uma reformulação recente, um decreto recente publicado, né, do SISBIM, né, reformulando um pouco a estrutura do SISBIM, as agências dividindo em níveis, e para esse compartilhamento de informações. Que nível de compartilhamento? Nós não vamos compartilhar dados sensíveis de investigações da Polícia Federal ali, mas dados de inteligência que interessem ao sistema e que possam servir para assessoramento, proteção do país, proteção das nossas fronteiras, proteção da nossa soberania, em última análise, que a gente abastece esse sistema, a ABIN coordena, faz toda a análise e documenta isso e leva até os órgãos, os agentes políticos decisores. O presidente Lula tomou posse no dia 1º de janeiro. O senhor tomou posse... Dia 2. No dia 2, no dia seguinte. No dia 8, o senhor se deparou com aquela cena dantesca no Domingo da Vergonha, em que uma horda de malucos afronta a democracia e destrói os símbolos concretos da democracia, que são os prédios dos poderes de Estado no Brasil. Não seja injusto com os malucos. O senhor e a Polícia Federal não detinham informações sobre o que aconteceria no dia 2, sobre o que aconteceria no dia 8? Posso só dar uma questão aí? Há uma entrevista sua em que o senhor disse que o senhor alertou alguns órgãos e tal. A extrema-direita usou muito essa entrevista para tentar, inclusive, indispô-lo, para ver se tentava indispô-lo com o ministro Flávio Dino,
e com o próprio governo na linha assim, o Andrei está dizendo que ele sabia. Se ele sabia, por que os outros não sabiam? E se sabiam, por que não tomaram providência e não evitaram? Não é? Então, a essência da pergunta do Valfrido é essa, mas como é que isso se deu? Qual é a sua leitura disso? Eu até tratando disso com o ministro, houve num dado momento um certo excesso de confiança de que tudo daria certo, já que não tinha acontecido nada na posse. Vamos lá, acho que eu começo essa resposta me remetendo à pergunta anterior das atribuições das instituições, onde é clara e nítida a definição legal da atribuição de policiamento ostensivo de ordem pública da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas aqui faço uma análise um pouco mais ampliada. O 8 de janeiro não pode ser visto como 8 de janeiro. Ele tem que ser compreendido num lapso temporal que se inicia na eleição. Eu fui chefe da segurança do candidato, Lula, candidato, e nunca houve, em nenhum momento da nossa história, tanta animosidade, nós prendemos mais de 30 pessoas durante o curso da campanha, por ameaças, por toda sorte de delitos. Isso nunca houve na história das eleições brasileiras. E ali começa a crítica ao sistema eleitoral, o negacionismo, começam todos esses movimentos contra a Suprema Corte, contra o Tribunal Superior Eleitoral, e que vai culminar no dia 12 de dezembro, onde eu pedi a prisão de um indígena, ou dito indígena, que tinha invadido o aeroporto, tinha invadido o shopping center, prédio público. Sim. E aí que eu, como responsável pela segurança do presidente, interferi, tentou invadir e agredir o presidente Lula num hotel, o Palácio... Dia 12, que é o dia da diplomação. Dia da diplomação. Então, antes do dia 12, obviamente, eu representei ao juiz, o juiz determinou... 12 de dezembro do ano passado. O juiz determinou a prisão e a Polícia Federal, é importante frisar, né, não estava ainda na Polícia Federal como dirigente, como policial, obviamente, pedi a prisão, o juiz decretou e foi cumprido o dia 12. E dia 12, o que aconteceu? No dia da diplomação, houve depredação, quebra-quebra, incêndio de automóveis. Tentativa de invasão. No próprio prédio da Polícia Federal. Enfim, o início de uma barbárie. E aí, Valfrido e Reinaldo, é patente a todos que o movimento era crescente, era violento. Não precisa ser nenhum gênio para entender e compreender o cenário. Qualquer pessoa minimamente instruída, ainda mais sendo ator de segurança pública, tem e tinha o dever de saber a gravidade do que estávamos enfrentando. E aí, dia 24 de dezembro, um caminhão-tanque, isso é um ato absurdamente inconcebível, um caminhão-tanque com, 15 mil litros de combustível, com uma caixa de dinamites nas portas do aeroporto de Brasília. Matar milhares de pessoas. Ia ser uma coisa, uma barbárie. E se entra, e a lógica desses malucos psicopatas era ingressar no aeroporto, o veículo ia ingressar no aeroporto. E se eu não estou com nenhuma falsa memória, o mecanismo foi acionado, que ele não funcionou. Não funcionou. Vocês entenderam? Desculpa. Repita, por favor. Vamos lá. Tinha um caminhão próximo ao aeroporto, carregado de combustível, com dinamite, com o mecanismo para fazer aquele troço explodir. Ele foi acionado, mas graças à providência não funcionou. Era para matar milhares de pessoas, era isso que eles queriam no dia 24 de dezembro, esses cristãos. Isso não é coisa de Deus. Se é do outro mundo, é coisa do demônio. O senhor me desculpe. Nessa sequência, houve esse episódio. A Polícia Federal, à época, timidamente atuou nesse processo, mas, felizmente, a Polícia Civil fez uma atuação muito eficiente. O senhor me desculpe, timidamente nada, não atuou nesse processo. Tudo bem, senhor. Teve um grupo de perícias que foi lá e tal, mas, enfim, a Polícia Civil assumiu do Distrito Federal. Do Distrito Federal assumiu, fez um trabalho fantástico naquela noite rápido. Sob o comando do doutor Anderson Torres. Não. Anderson Torres ia assumir no dia 1º e não assumiu. Isso, o Anderson, acho que ainda era ministro da Justiça. Era ministro da Justiça. Portanto, a Polícia Civil... Estava na Bahia. A Polícia Civil fez essa operação, prendeu a pessoa, várias armas e tal. Enfim, e aí vai-se o tempo.
Eu fui responsável pela segurança da posse do presidente, era responsável pela segurança do presidente. Montamos uma equipe com coordenação, trazendo um pouco do legado dos grandes eventos, da integração, enfim, da instalação da célula de inteligência, do mapeamento de riscos, né? A segurança pública tem que cuidar de riscos, tem que cuidar de ameaças e vulnerabilidades. E nós cuidamos desses 3 eixos. E havia em torno de 2.000 policiais, né, militares atuando, mais centenas, mais de milhares de policiais federais atuando, e a solenidade. E a polícia, aqui é importante, Reinaldo e Valfredo, a polícia do Distrito Federal é uma das melhores polícias e mais preparadas do Brasil. E deu inúmeras demonstrações disso. E no dia 1º foi uma delas. Uma posse serena, tranquila, festiva, sem nenhum incidente, só alegria. E a mais bem remunerada, a polícia militar que mais ganha do Brasil. Então, enfim, só que isso me competiu, organizar, enfim, atuar junto com as outras instituições e fazer esse planejamento. Avança o tempo e a gente está vendo em redes sociais, em fontes abertas. Bastava entrar no YouTube, no Twitter, no Instagram, qualquer rede social. Essas convocações, né? reclamações. As convocações, tomada de poder, não sei o quê, informações de ônibus chegando, mais de 100 ônibus chegando. Para quê? Os caras estão na rede social dizendo que vão tomar o poder, tem 100 ônibus chegando. Eles vão fazer o quê? Ou seja, é de uma absurdidade querer dizer que não, o Andrei sabia e não falou para ninguém. Ou então falou e ninguém atuou. Não, e aí o que aconteceu? Não, aí como viram que isso não funcionou, começaram a dizer, não, mas ele sabia, mas só informou na véspera. Isso. Que é um negócio sem precedentes. Por que eu tive essa conversa, e aí sim, na véspera eu fui lá? Porque a minha percepção, e do próprio ministro Flávio Dino, né, era de que a coisa não estava andando no ritmo que deveria. E à medida que crescia o acampamento... Ou seja, os cuidados para conter aquilo. E aí também é importante colocar nesse contexto os acampamentos, que ali não tinha senhorinha com Bíblia, ali tinha criminosos, tinha bandidos ali, urdindo um golpe de Estado. A bomba, as dinamites saíram do acampamento lá do quartel-general e que não foi desfeito, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado. Né? Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar, ô maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. Mas em lugar de pedir golpe? Pedir golpe pode. Tudo estava colocado para um cenário ruim. Né? E aí a convocação para a festa de Selma, festa não sei do que, com data marcada, com o ônibus chegando na data. E aí a preocupação do ministro Flávio Dino, preocupação minha, e eu provoquei uma reunião, que foi a primeira, eu nunca fui chamado para nenhuma reunião pelo GDF. Na véspera, que o ministro relatou aqui a reunião. Aí eu fui lá no GDF, reuni com o secretário de Segurança. Que é GDF? O Governo do Distrito Federal. Com a Secretaria de Segurança, na verdade, né, e todos os atores ali, o secretário de Segurança em exercício, o representante da PM, Polícia Civil, enfim, todo o staff lá do Distrito Federal. E eu coloquei claramente, olha, esse povo que está lá é criminoso. Eles vão, e aí isso está documentado, Reinaldo. Eu disse, olha, esses caras vão invadir o Congresso Nacional, vão invadir o Supremo, vão invadir prédios públicos, e vocês, Polícia Militar, não podem deixar esses caras saírem lá do acampamento. Aí eles, não, realmente é preocupante, tá, mas como é que a gente vai atuar? Olha, eu vou mandar um ofício dizendo isso. E está lá, o ofício assinado pelo sistema eletrônico, que ou seja, com data e hora registrados, né, no dia 7, não me lembro o horário, dizendo exatamente nesses termos. Olha, é um grupo de vândalos, não lembro a expressão que eu usei, mas que vão depredar os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. E encaminhei para o ministro encaminhou, nos seus termos, para o governador do Distrito Federal. E aí ficou acertado naquela reunião que haveria uma contenção dessas pessoas. Que elas não entrariam na esplanada dos ministérios. Que não entrariam na esplanada. Por meu espanto, e lembro que a minha posse formal, né, foi no dia 10, na terça-feira, portanto. 2 dias depois. 2 dias depois. Então, inclusive, estava numa atividade com a minha família, minha mãe que mora lá no Rio Grande do Sul tinha vindo, meu filho que mora em Porto Alegre também. Mas, enfim, logo vi que a coisa não ia dar certo. Então, o que se viu foi, na verdade, a polícia escoltando os criminosos e na barreira de contenção uma brincadeira. Né? Eram meia dúzia de policiais ali com spray e tal, que a coisa não podia funcionar.
No dia 7, houve uma entrevista do governador, na véspera, dizendo que a esplanada não seria fechada. Quando o combinado, segundo entendi, é que haveria a contenção. Né? E aí, eu não vou olhar para o senhor, porque o senhor, se quiser protestar, pode. Você também. Eu não defendi só que o Ibanez fosse afastado, eu defendi que ele fosse preso. Com a devida vênia, governador. Uma opinião. Pega daqui, porque senão fica tenso o ambiente. Mas, enfim, então, aí o que se viu naquele dia, né, enfim, aí o relato aqui é de conhecimento de todos, o que se viu aquela barbárie, aquele absurdo, e que nos levou no dia seguinte fazer, e eu brinquei outro dia, aí eu acho que foi isso que fizeram uma nota de repúdio contra mim, porque eu brinquei em bate-papo lá com o nosso efetivo, e de fato foi, creio eu, a maior operação de polícia judiciária da história do mundo, que nós prendemos 2.000 pessoas em flagrante no mesmo ato. E nota de repúdio por quê? Porque eu fiz uma brincadeira, que além da prisão, eu fiz uma brincadeira que eu iria propor para o Guinness essa operação. Então isso acho que incomodou algumas pessoas. Mas nunca antes uma polícia prendeu tantos patriotas ao mesmo tempo, né? Que coisa linda. Para além de uma prisão recorde em número de presos, essa prisão recorde se transforma também num recorde de abertura de investigações e inquéritos. E aí é que vem minha pergunta. Dentro do que foi possível nos revelar e revelar aos nossos espectadores, nós estamos chegando aos mandantes e aos financiadores. Né? Eu sei que hoje, que não é o dia da veiculação dessa entrevista, ou seja, nós estamos na sexta-feira, a entrevista... Vai no ar segunda, tá? Vai para o ar na segunda. Hoje houve uma operação da Polícia Federal na casa de um general aposentado. Agora, tinha gente do capital, tinha gente com poder econômico que financiou essa coisa toda. Ônibus, picanha, cerveja... a manutenção dos acampamentos. Tem estrutura de comunicação. Sim, estrutura de comunicação. Enfim, nós deveremos ver nas próximas semanas, meses e anos o aparecimento desses responsáveis pelo provimento de meios materiais para esse ataque à democracia. Essa operação de hoje foi a 18ª fase que nós convencionamos chamar de lesa pátria. Onde nós já nesse caminho, né, já prendemos ou fizemos buscas e apreensões em vários financiadores. E, portanto, e aqui volto também ao nosso eixo central de polícia judiciária, nós estamos investigando um fato. E nós não vamos sossegar enquanto a gente não desvendar todo esse desenho, o que aconteceu. Quem idealizou, quem mandou, quem pagou, quem fez, quem quebrou, quem articulou, enfim... Todos aqueles atores que participaram, o nosso esforço vai nesse sentido de identificá-los e levá-los à justiça com as provas que nós encontrarmos, sem perseguição, sem focar numa pessoa A, B ou C, um empresário Y, X, não. Investigando os fatos que aconteceram com todos os seus elementos. E à medida que a gente faz uma fase dessa operação, vejam hoje, essa foi uma busca e apreensão que foi feita hoje, de um general da reserva que teve um papel relevante nesse processo. E aí sempre se aprende celular, se aprende, enfim, documentos, outros materiais, que após análise geram mais elementos e a gente assim vai avançando. Claro. Né? E espero que não sejam anos, não, Valfredo, espero que em alguns meses a gente consiga apresentar à justiça, né, todo esse cenário que a gente está investigando. Agora, nós estamos falando de tutela, de proteção da democracia, de garantias da democracia, ou seja, de como a polícia representa um instrumento de proteção à democracia. Agora, não são apenas esses ataques simbólicos e de violência efetiva à democracia que representam uma afronta à democracia. O crime comum também, sobretudo na sua forma mais organizada. Eu quero mudar um pouquinho de assunto para a gente falar de crime organizado. Eu sou um defensor
público há anos do financiamento empresarial, do financiamento privado de campanha. Eu acho que é um mal menor para o país que o capital se infiltre na política e impeça, de certa forma, que o crime se infiltre na política e financie as campanhas no país, como parece tem financiado. E, ao financiar a política, vai estender seus tentáculos nos caminhos e nas estruturas de Estado. O senhor cuidou do tráfico internacional de drogas no começo da sua carreira, nos lugares mais quentes do tráfico internacional de drogas, que é o norte do país, que é um lugar onde se encontra a floresta amazônica, com fronteira em países onde tem produção. O Brasil deixou de ser um lugar de passagem do tráfico internacional, um lugar de consumo e de produção também de drogas em grande escala. Como é que o senhor vê o crescimento das organizações criminosas, da sua influência e da sua influência em direção aos governos e ao Estado brasileiro? As organizações criminosas, até por definição, né, têm, ou pelo menos tentam, né, sempre ter a penetração no Estado, no Estado como um todo, para poder ter maior poder de influência, enfim, todos os desdobramentos dessa infiltração no Estado. E isso é absolutamente gravíssimo, né, deletério ao sistema de organização de qualquer nação. E, portanto, preocupante, obviamente preocupante, né? A Polícia Federal tem tentado, dentro das suas limitações constitucionais e legais, atuar muito fortemente nisso. Como? Especialmente na questão da descapitalização das organizações criminosas. E aqui trago alguns números. Por exemplo, nós apreendemos já esse ano, todo ano passado, só para fazer um paralelo, a Polícia Federal apreendeu, e a apreensão é efetiva, não é só a construção de bens, que se o cara um dia vier a ter o patrimônio, não. Isso já passa de 5 bi. Mas todo ano passado a Polícia Federal apreendeu 500 milhões, mais ou menos, entre imóveis, veículos, aeronaves, apreensões de dinheiro. Só esse ano foram 2 bilhões e 100 milhões. Né? 2 bilhões? 2 bilhões e 100 milhões, isso até agosto desse ano, de janeiro a agosto desse ano. Só, desculpa, não perco o fio, mas nós estamos falando o quê? Narcotráfico? Que tipo de... Fundamentalmente narcotráfico. Tá. Fundamentalmente narcotráfico. E agora também, né, operações importantes na área de garimpo, né, de comércio ilegal de minério, de ouro especificamente. Narco-garimpo, porque se misturaram? Pois então, isso é uma pauta interessante, né? O uso de meios logísticos e tal, a gente pode entrar nisso também. Mas então, só para ter... Agora, essa semana, uma operação que o juiz determinou o confisco de bens na ordem de 5 bilhões de reais de investigados no crime, no garimpo ilegal, no comércio ilegal de ouro. Essas pessoas têm os 5 bi disponíveis aqui e ali, não sei. Mas tudo que tiver vai ser alcançado, até chegar nesses 5 bi. Esses 2.100 que eu falei já foram efetivamente apreendidos, né, e colocados à disposição da Justiça. E aí a polícia tem atuado nesse sentido. Lançamos agora recentemente, o presidente Lula, o ministro Flávio Dino, numa solenidade lá no Palácio do Planalto, a ampliação da nossa cooperação com os estados, a partir das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICO, onde, sob a coordenação da Polícia Federal, nós atuamos com os agentes locais e as polícias federais, né, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, onde nós localmente vamos enfrentar facções criminosas, tráfico de drogas e armas nas 27 unidades da federação. A par dessa integração com as forças estaduais, nós temos os nossos, que chamamos grupos de investigação sensíveis, o GISE, em várias cidades, enfim, tem capitais, mas algumas no interior também, atuando nesse aspecto. Centro de Cooperação Policial Internacional, que hoje é um legado dos grandes eventos, né, que instituímos em 2013 e 2014, para a Copa e Olimpíada, e segue em funcionamento até hoje lá no Rio de Janeiro, com polícias de toda a América do Sul, trabalhando em conjunto lá no enfrentamento ali também, fundamentalmente no tráfico de drogas. Já foi lançado, inclusive em Belém, lá no evento pelo próprio presidente, um centro de cooperação policial internacional na Amazônia, em Manaus,
né, para enfrentamento aos crimes ambientais, fundamentalmente, mas todos aqueles conexos, inclusive, né, o chamado narco-garimpo, né, que infelizmente há uma certa interseção. Eu não acredito na proporção que vejo às vezes algumas pessoas falando, que o PCC ou não sei quem, Comando Vermelho, tomou conta do garimpo. Eu não acredito nisso, mas eu vejo que pelas investigações, pelos dados que se tem, muitas vezes a utilização dos meios logísticos. Quem leva ouro clandestino, leva droga, leva pessoas, ou seja, a utilização dos meios logísticos que serviam outrora só para o tráfico. Compartilhamento de meios. Passam a servir agora para outras atividades delituosas. E isso, obviamente, exige uma demanda, um trabalho, toda a dificuldade logística da região amazônica. Então, de fato, são várias frentes, né, que nós estamos tentando, né, e volto a dizer, dentro dos nossos limites legais e das nossas capacidades, atuar para o enfrentamento ao crime organizado. Assim como parece haver uma simbiose entre o tráfico de drogas e a venda, distribuição e venda de cigarro falsificado, não é? São os pontos de venda de droga, são os mesmos utilizados? Eu acho que é uma clínica geral, eu diria, né? Acho que as coisas terminam se imiscuindo de toda sorte de delitos e, portanto, a gente tem que ampliar a nossa atuação. Nós só temos 12 mil policiais. Então, essa integração com as polícias estaduais nos potencializa, nos traciona, né, para uma ação mais efetiva, com mais recursos e mais fontes. Considerando polícias judiciárias federais ou equivalentes, ou quase isso, de outros países, e as necessidades do Brasil, o que seria razoável? Em vez de 12 mil, quantos? Em vez de 3 mil delegados, quantos? Para que a gente tivesse uma proteção mais, ou uma capacidade de investigação mais efetiva. Esse é exatamente o objeto do estudo que estamos fazendo agora, mapeando todas e volto aqui no risco, ameaça, vulnerabilidade, né, mapeando todas as nossas tarefas e com um foco inicial na questão de fronteiras, portos e aeroportos, para que a gente possa tecnicamente dizer, e eu não vou te dizer um número agora, que estaria especulando, mas a gente tecnicamente informar, olha, o quadro efetivo ideal para a Polícia Federal cumprir todas as suas obrigações com excelência é X, né? E aí a gente vai propor a curto e médio prazos essa ampliação dos nossos quadros. Mas se eu tenho uma imagem, se aumentasse 30% já ajudaria muito, ou o senhor não quer fazer especulação de nenhuma natureza? Então, seria muita especulação, né? Mas enfim, o nosso número, eu acho que a gente poderia produzir mais e melhor e ter uma atuação mais intensa, né, com um incremento de efetivos. Eu dou alguns exemplos, o aeroporto de Guarulhos aqui, nós temos muitos servidores terceirizados auxiliando no processo migratório, sempre, óbvio, sob a coordenação e o olhar de um policial, mas servidores terceirizados fazendo o trabalho de imigração, o que não é o desejável. Nós gostaríamos de ter, né, agentes públicos ali todos fazendo esse trabalho. 3 mil delegados com autonomia para investigar, para fazer, já é muita gente, já é muitos quereres, muitas vontades, né? Eu tive revista que chegou a ter 25 pessoas, era um inferno. Ainda mais jornalista, imagina. Também muito autônomos todos. E nenhum armado. E nenhum armado, né? Pelo menos a maioria e nenhum com o poder de falar, não, vamos lá, investigar. Armado da caneta. Como é que faz para manter se não unidade, pelo menos a disciplina? Porque, assim, eu também imagino que a gente que tem poder de fogo, né, sem qualquer metáfora, mas assim, a gente que qualquer coisa estão interferindo aqui na minha autonomia, porque basta isso para que tenha um rastilho de pólvora ali, a coisa exploda. Estou sendo instrumentalizado. Estou sendo instrumentalizado, está aí, o amigo do Lula, aí, ajudou o Lula, agora está aqui me pressionando.
Como é que foi para manter a tigrada ali? Então, a nossa instituição... Até porque o senhor foi um deles também, um delegado que estava investigando. Muitos anos. E eu que olhavam para ele e dizia, isso aí naquele que ajudou o Lula lá na investigação. Ele era a segurança do Lula. Muito bem. Então, a polícia são 12 mil atuando nas 27 unidades da federação, são mais de 100 delegacias também no interior e também 20 países. Nós temos adjudâncias da Polícia Federal em 20 países, e aí entra num ponto importante, que é a cooperação internacional. As organizações criminosas hoje são transnacionais. Não tem mais aquele negócio de fundo de quintal. E aí o criptoativo está na Malásia, o dinheiro está não sei aonde, se conecta, enfim, é muito mais complexo do que se pode imaginar. Agora, a unidade, como é que se conduz a instituição para o norte, para o rumo que se quer dar e tentando coibir desvios que, infelizmente, como toda instituição composta de seres humanos, vai ter alguns desvios, e aí nós vamos ser implacáveis na apuração, na responsabilização. Mas, fundamentalmente, com olho no olho, com a diretriz clara, com essa autonomia, mas cobrando responsabilidade. Então, olha, você pode investigar, todos os fatos criminosos chegarem aqui às suas mãos. Agora, faça com responsabilidade. Se você não fizer, nós vamos atuar para corrigir eventuais desvios. E isso, para o policial federal, é muito caro, porque nós gostamos de trabalhar com retidão, gostamos de trabalhar dentro da lei, gostamos de oferecer resultados importantes, gostamos de ter o reconhecimento da sociedade, de que o nosso trabalho é um trabalho sério. E isso nos traz credibilidade. E a maioria, quase a totalidade dos policiais tem esse sentimento, e todos queremos participar de uma instituição forte, uma instituição séria, uma instituição voltada à sua missão institucional. Então, isso nos faz um dos eixos desse caminho. Há o eixo também de Foucault aqui, de vigiar e punir. A gente está vigiando e vai punir. Se tiver que punir, quem tiver que... abrimos já vários procedimentos administrativos, demissões de servidores, o que faço sem nenhum deleite, sem nenhum prazer. Semana passada, por exemplo. Semana passada, enfim, e sempre haverá, infelizmente, essas questões. Então, é um outro viés da questão do controle, da apuração rigorosa de desvios de condutas e várias medidas outras. Por exemplo, nós regulamos o uso de redes sociais que utilizem símbolos e imagens e tal da Polícia Federal. Hoje é proibido, o policial federal não pode, no seu perfil, sei lá, de rede social, fazer uso de imagem da polícia. Antigamente, os caras iam para a operação filmando, andando do carro, postavam no Facebook, sei lá onde. Não, era todo mundo blogueirinho, era todo mundo influencer, era assim, todo mundo candidato a fazer um podcast para depois... E expondo as pessoas, sem o direito de defesa, que é uma coisa absurda. Então, nós normatizamos isso. Isso não é só um discurso, não é uma diretriz, é norma. Se o colega, o servidor da Polícia Federal descumprir essa norma, ele vai ser punido. E sabe disso, já tivemos algumas punições em relação a isso. Então, essa sequência de medidas e os exemplos das chefias, que eu sempre cobro muito, que a gente... mostre a todos que queremos, de fato, uma instituição de Estado, uma instituição que atenda à sociedade brasileira e ao sistema de justiça criminal. O senhor citou um livro do Foucault há pouco, Vigiar e Punir, que é uma elegância e tanto a gente ter um diretor-geral da Polícia Federal que sabe quem foi Foucault. É espetacular. E ali, a apreciação que ele faz do Vigiar e Punir, naturalmente, é uma apreciação crítica do Estado repressor, que, na verdade, vem para coibir as liberdades e que essa é a essência de um Estado moderno e tal. Uma apreciação negativa. Agora, é claro que quem chefia uma polícia sabe que tem um trabalho de vigilância e de punição. E junto, na democracia, tem a autocontenção. É fácil conciliar a necessidade, porque, veja só, a gente vê de fora, é até confortável no seguinte sentido: não sou eu que tenho que reprimir, não sou eu que tenho que prender, não sou eu que tenho que investigar, e eu posso ficar expelindo regras para a Polícia Federal. Que absurdo, tal, não sei o quê. Agora,
Quando se vai perto, se vê o crime acontecer, você vê a bandidagem acontecer, você vê, muitas vezes, uma estrutura que facilita a impunidade. Como é que faz para conter, mas é uma pergunta de natureza subjetiva aqui, né? Ou apelando à sua subjetividade, como faz para conter o espírito justiceiro? Porque deve baixar, porque se baixa até em mim, né? Eu tenho vontade de chegar lá e tal. Eu tenho vontade de chegar lá, vocês às vezes estão numa condição que dá para chegar lá, tem que ter e eu acho sangue que frio. Aí, Reinaldo, é que a Polícia Federal muitas vezes se diferencia, né, por ter essa autocontenção. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Agora, essa paixão, ela não pode ir, quando eu estava na área investigativa, essa paixão não pode ir para os autos. Eu tenho que ser um técnico, eu tenho que ser uma pessoa fria na investigação. É claro, há crimes absolutamente abjetos, revoltantes, violação de crianças, enfim... A pedofilia, com vocês também, né? Conosco também, federal. E aliás, indicadores que a gente deve apresentar logo em seguida, a maior quantidade da história de operações, né, de enfrentamento à pedofilia, à violação de crianças, difusão de imagens de crianças, enfim, adolescentes pelas redes, que nós estamos fazendo agora. E, de fato, isso revolta, né? Quem não se revolta com uma situação dessa tem algum problema. Agora, essa revolta tem que se transformar em energia para a investigação. Ela não pode deixar de ser contida e terminar a gente... pode corromper a investigação. Corromper a investigação e ser tão... Quem combate o crime cometendo o crime é criminoso. Então, a gente não pode deixar essa revolta, que é legítima e é necessária, inclusive, porque quem não se revoltar... Eu participei de uma investigação, enfim, num estado X, de desvio de merenda escolar. Isso, estou falando há 10 anos, talvez um pouco mais. E havia crianças na cidade do interior que morreram de fome, porque não tinha merenda na escola. Enquanto o vagabundo estava levando grande merenda. Então, isso gerou na equipe inteira uma tamanha revolta, né? E o nosso foco foi esse, reunir todos ali. Eu presidia a investigação, o inquérito. Olha, vamos transformar essa nossa revolta em ação, em dedicação, em esforço, né, para que esses caras fiquem 100 anos na cadeia. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? E essa autocontenção é difícil, é um processo difícil, mas a gente precisa ter, e os nossos alunos da academia são trabalhados. Se der vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não pode ser policial. Não pode, né? Não pode. Se der vontade de fazer justiça com texto, pode ser Reinaldo Azevedo, Valfrido, tal. Agora, deu vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não pode ser policial. Exato. Porque a milícia nasceu assim, foi para combater narcotráfico, deu no que deu. O Esquadrão da Morte nasceu também porque disse, vamos acabar com o bandido, deu no que deu. Tem outra coisa que também nasceu falando que ia combater crime e virou uma milícia de terninho, né? Doutor... Eu estou falando da Lava Jato, claro. Tá falando. Já só sabia, ia mudar um pouco dessa. Doutor, aqui entre nós, vamos tratar um pouco de teorias da conspiração. Quando a gente fala de combater o narcotráfico, tráfico de armas, a corrupção, nós estamos falando basicamente da necessidade de cooperação com outras polícias, com polícias de outros países, com órgãos de inteligência de outros países. Muito se noticiou, sobretudo nos veículos mais à esquerda, mais progressistas, que a pretexto dessa cooperação, nós e a nossa polícia, sobretudo a Polícia Federal, teria sofrido e estaria sofrendo uma influência de órgãos de inteligência, sobretudo órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que o ex-ministro Sérgio Moro fez uma visita à CIA, quando ministro. Há uns 10 anos atrás, eu li numa matéria da Carta Capital a matéria denunciava a existência de 5 escritórios da Central de Inteligência Americana em Brasília, ou no Brasil, enfim, não sei se era só em Brasília. E uma relação intensa entre a CIA e a Polícia Federal. Isso existe? A CIA mesmo? Não a FBI, a CIA. Não, a CIA. Essa era a matéria, não tenho como dizer. É que eu não... A matéria dizia, inclusive, que delegados da Polícia Federal se submetiam eventualmente ao teste do polígrafo, aí no FBI. Quanto disso é folclore, quanto disso é verdade? Como é que se dá essa cooperação? O que eu posso dizer é que hoje... Se tiver uma cooperação secreta... Doutor André, quanto é que tem uma cooperação secreta?
Não, tudo bem. Eu não estou sacaneando. É a resposta impossível, mas de qualquer maneira. Mas eu quero que ele fale. Ou seja, você já está dizendo que ele vai mentir? Não. Conta aí, tem colaboração eu vou secreta? dizer que é uma diretriz muito clara, né? E isso se refletiu na reestruturação administrativa que fizemos com a criação de novas diretorias. Uma delas, a Diretoria de Cooperação Internacional. Entendi. Porque hoje não há como se falar em enfrentar o crime organizado sem ter a cooperação internacional. Inclusive a nossa ampliação nos outros países. Como eu disse, a gente atua hoje em 20 países já, com as nossas adjudâncias ou oficiais de ligação. E assim, o Brasil também tem vários outros países aqui com seus adidos, os seus oficiais de ligação, aqui no Brasil, que interagem conosco. Na minha gestão, eu posso asseverar que não tem nenhuma cooperação secreta com a CIA. Ele respondeu. Obviamente que não, até porque são agências... Eu vou sacanear o André, porque eu não posso perder a oportunidade. Se tivesse, o senhor contaria aqui? Até porque são agências com funções distintas. Né? Sim, claro. A função, e é o caso da nossa BIM aqui, como eu comentei, acho que há pouco, produção de conhecimento para assessoramento decisório da autoridade. Nosso é conhecimento para a Polícia Judiciária. Então, são ações que não se confundem. Para mim, salvo interesses escusos, não há motivos que justifiquem uma cooperação formal nesse sentido. Nós temos, sim, cooperação com várias agências. Agora, por exemplo, nesse caso que investigamos das joias de patrimônio da União, que foram vendidas nos Estados Unidos, existe uma cooperação nossa com as autoridades americanas, seguindo o protocolo legal e formal da nossa diretoria, via autoridade central, que é o DRCI, com a autoridade central americana, e aí o trâmite interno deles e o retorno via esse canal. O que não pode ter é como cooperação na paralela, porque a do FBI houve, eu lembro até a foto da mulher, durante a Lava Jato. Foi uma cooperação extra-legal. Uma cooperação indevida determinou a anulação da delação da Odebrecht. Isso. De todos os executivos. Acabou de acontecer. Então, a cooperação internacional é um ponto central na nossa gestão, na atuação da Polícia Federal como um todo. Porque, como eu disse, as investigações, e tanto que daqui citei um exemplo agora, de investigação importante e que tem conexão com o exterior. O narcotráfico, ou a droga vem do exterior, ou é vendida para o exterior, ou o ativo é lavado em algum paraíso fiscal, ou seja, se nós não cooperarmos com outras agências, outros países, a gente avança muito pouco. Falando em delação ou colaboração premiada, a Polícia Federal negociou uma colaboração premiada com o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid. Essa colaboração premiada, uma vez negociada, determinou a soltura do Mauro Cid, que estava preso há 4 meses. No que essa colaboração premiada difere de outras que foram realizadas pelo Ministério Público no âmbito da Lava Jato e que foram muito criticadas porque teriam sido levadas a cabo num ambiente muito adverso para o investigado. E, mais do que isso, como é que o senhor vê o papel da Polícia Federal negociando, e isso gerou polêmica, negociando delações premiadas, sem o Ministério Público, ou seja, só a Polícia Federal no diálogo e na interação com o acusado ou com o investigado? Valfrido, a colaboração ela tem definição legal, ela tem um texto normativo que rege como ela deve acontecer. E o que nós fizemos foi seguir ipsis literis o que está na lei, que diz que a Polícia Federal ou o Ministério Público podem fazer a colaboração premiada. Lei 2.850. Né, desde que atendidos determinados requisitos, reformas e tal. E isso nós cumprimos à risca. Então, assim, o que me causa estranheza é a polêmica. Qual a polêmica disso? Cumprir a lei é polêmico? Eu não vejo polêmica nenhuma. Posso só dar uma coisa aí? Claro. Não só está claro na lei, como houve um julgamento no Supremo a respeito. 8-3. Chancelando a delação da PF. Delação da instituição policial.
Então, com absoluta naturalidade, normalidade, legalidade, nós fizemos esse acordo, hoje é público, enfim, posso falar sobre isso, esse acordo que foi submetido ao juízo competente, à Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, que ouviu o Ministério Público, seguindo os ritos legais, e tomou a decisão de homologar, enfim, de dar seguimento lá à colaboração. Então, com absoluta tranquilidade. O que difere muito essas colaborações? E aqui eu cito outra que também já veio a público, eu posso Antônio comentar. Não, que é da Marielle, colaboração feita sim. Pela nossa gestão agora. Não basta o sujeito vir e falar um monte de coisa ou falar o que o investigador quer ouvir. Tem que trazer prova. Tem que trazer, a colaboração, ela é um caminho para se atingir a prova. E assim nós estamos considerando todas elas. Artigo 3º-A. Técnica de coleta de prova. É uma técnica de coleta de provas. Então, esse é o diferencial primário do que a gente está fazendo agora e de algumas que eu vi acontecerem num passado recente. Então, o caso Marielle, só para ilustrar isso que eu estou falando, e podemos falar do CID também nessa mesma linha, houve a colaboração, né? O cidadão lá que colaborou comentou, por exemplo, e falo aqui porque é um dado público, não há mais sigilo, ele disse que chegou no lugar X, pegou um táxi ou um transporte de aplicativo, foi para o lugar Y, deixou a arma, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. A equipe foi lá, identificou pelo sistema, não sei se do aplicativo, enfim, mas comprovou tecnicamente que aquele trajeto foi realizado naquele horário, naquele dia, conforme o colaborador havia dito. Ou seja, isso está valendo. Então, a gente está corroborando todas aquelas informações que os colaboradores estão passando. Se aquilo tudo se confirmar, a gente apresenta ao juízo, aquilo que está compromissado de parte a parte, em relação à Polícia Federal, está ok, a gente entende que ele atendeu os requisitos. E assim a gente vai seguir. As prisões que houve, tanto do ex-ministro Anderson quanto do CID, elas foram absolutamente motivadas. E do próprio CID houve um pedido de soltura e uma renovação, uma negação, na verdade, uma negativa desse pedido, em razões técnicas que o ministro relator apontou. Portanto, não tem nenhuma relação, né? Olha, vai ficar preso enquanto não delatar. Isso, para nós, não faz sentido, não faz parte. É que há uma delação feita pela Polícia Federal que depois acabou resultando muito mal feita, e calma que eu já vou fazer um desagravo junto, que foi a do Antônio Palocci, que visivelmente há coisas ali que depois se verificaram... Não para de pé. A coisa não para de pé. E aí então diz, então a Polícia Federal não está preparada para fazer, tanto é que o Ministério Público não queria, veja a delação do Palocci. Quantas o Ministério Público fez também que não param de pé? É o que eu ia falar. Até parece que todas aquelas feitas apenas com concurso do Ministério Público param de pé, há muitos que não param também. Então há delações bem feitas e delações mal feitas. E é ruim quando a gente fala, do ponto de vista da autoridade. O Ministério Público fez, a Polícia fez. Não, que membros do Ministério Público fizeram e que membros da Polícia fizeram e que foram equivocadas. Não é a instituição que tem que ser enodoada por causa disso. Não, e agora me causa, assim, me gera até certa indignação esse negócio. A Polícia Federal não pode, assim, acho tão impressionante, porque, assim, a letra da lei, se a coisa na lei, a lei 2.850 é cheia de problema, mas se a coisa que é clara é que o delegado pode fazer. Claro. Isso é claro. E tem o julgamento da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Supremo. Meu Deus do céu, o que mais? A época da Lava Jato. A época, sim. Então, assim, acabou, pode, fim, não há polêmica a respeito. Discussão mais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, Andrezinho. Eu tenho que escolher porque você é muito meu amigo, a gente está muito próximo. E eu escolhi o outro lá, que era meu amigo também, amigo dos meninos lá, o Anderson, né? Tanta proximidade de diretor. Ele estava achando que ia ser só esse docinho de coco, fácil, né? Essa proximidade. Andrei se tornou amigo do Lula, porque afinal cuidou da segurança dele. O Anderson era amigo dos meninos do Bolsonaro, não sei o quê. Há algum incômodo em relação a isso? O senhor consegue manter? Porque eu sou sedutor, né, Anderson? O Anderson, não, desculpa, eu estou até trocando. Né? André, eu sou sedutor. Reinaldo, e eu vou falar aqui, eu acho que eu não comentei antes com ninguém. Opa, furo! eu conheci o presidente Lula no ano passado.
As pessoas acham que eu sou amigo íntimo do presidente. Mas você não tinha trabalhado na outra campanha? Eu trabalhei na campanha da Dilma em 2010. Ah, da Dilma. Ah, mas aí o senhor não tinha... E tive encontros Sim, claro. com o presidente. Tinha um comício lá, Lula e Dilma, encontrar o presidente, comentava. Mas ele não tinha nem ideia quem eu era, enfim. E eu não tinha nenhuma relação com o presidente. Conheci o presidente em julho do ano passado, quando fui destacado para essa missão e, enfim, a nossa equipe se apresentou a ele. Só julho? Pertinho da eleição já? É o prazo legal, né, do início, né, a Sim, segurança... mas antes não tinha nenhum... Zero. Prazo legal, né, que a Polícia Federal, isso é importante que se diga também, não é a segurança do Lula, né? É a segurança de todos os candidatos. De todos os candidatos, claro. Todos os candidatos. E tocou a minha equipe cuidar da segurança do presidente Lula. E o prazo é a partir da convenção partidária. Então, houve a convenção, a gente se reuniu, enfim, aí começamos o trabalho e ali eu conheci o presidente. Como se dá essa escolha? Essa escolha, esse ano que passou... Para esse candidato, para aquele, para o outro. Isso. Essa escolha, esse ano que passou, teve enfim, a administração anterior, que eu, aliás, achei muito interessante, realizou cursos lá, eventos e tal, para aqueles que já não tinham a preparação suficiente para a temática, e elaborou listas lá, não sei, de X colegas lá, nessas listas, e junto com os partidos, os representantes... O que acontece? Muitos partidos querem indicar, olha, eu quero o delegado tal, eu quero o agente tal, e aí a polícia resolveu institucionalizar isso. Quem define isso? O diretor-geral que faz essa reunião? O diretor-geral. Quer dizer, o senhor vai fazer isso em 2026, o senhor vai escolher... Na verdade, o diretor executivo, mas enfim, foi feita uma lista, olha, esses aqui são os policiais que eu, administração, entendo aptos a chefiar as equipes de segurança. E aí chama os partidos, e muitos partidos, olha, quem a polícia indicar está ok, e outros partidos indicam algumas pessoas. Então, esse é o processo de escolha que se deu no ano de 2022 para essa ação. E assim, comecei em final de julho, enfim, agosto, então eu viajei com a minha filha em julho, agosto, que eu conheci o presidente e aí começamos o trabalho. E eu tenho uma relação absolutamente profissional, não podia ser diferente, com a hierarquia que nos separa e muito, né, com o maior respeito que eu tenho, admiração pelo presidente, mas uma relação que não guarda nenhuma com a relação pessoal. Nunca fui na casa do presidente, nunca comi churrasco com o presidente, nunca conheci os filhos do presidente durante a campanha, num evento e outro, não tenho relação pessoal, né, com familiares do presidente. O doutor Andrei está dizendo o seguinte, é que o paralelo que eu fiz, pode falar assim mesmo, o paralelo que você fez não é verdadeiro. Mais ou menos isso, né? E isso, eu me lembro, na época foi uma má investigação da sua parte. Que houve... Mas se for pretexto para ele falar. Houve a indicação de um colega que foi impedido de tomar posse, enfim, pelo STF. E que, de fato, enfim, eu não conheço os detalhes das relações pessoais que tinha, nem quero entrar nesse mérito, mas eu tenho, e aqui com todo o respeito, eu tenho uma trajetória, pelo amor de Deus, né? de mais de 20 anos dentro da instituição que me habilitam, né, a determinadas funções. Eu acho que essa da direção-geral é uma delas e a equipe está toda empenhada em dar boas respostas. Né? Uma eleição muito arriscada, perigosa para todos os candidatos. Demais, muito. E o 8 de setembro, o 8 de janeiro, levou a uma relativa redefinição da segurança da Presidência da República, que era realizada tradicionalmente pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelo GSI, Isso. a cargo do ministro do GSI. O senhor a Polícia Federal ainda tem uma equipe que acompanha o presidente, a primeira-dama, e não é mais só o GSI, não é isso? Exato. Nós, depois da campanha, enfim, aí houve todo esse imbróglio, houve o 8 de janeiro, enfim, nós ficamos 6 meses exclusivamente com a nossa equipe da Polícia Federal cuidando da segurança do presidente. Eu escrevi um texto defendendo que assim continuasse, fecha o parênteses. Você não precisa falar, mas eu... Não, eu falo porque eu já disse isso abertamente. Eu defendo. E eu trago aqui, voltamos ao tema de cooperação internacional, né, eu trago aqui os exemplos globais. É assim na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Argentina, na Colômbia, na Espanha, em todos os países democráticos, quem cuida de segurança são agências de segurança, polícias. Sim.
Mas, enfim, existe esse desenho aqui no país e o presidente, então, nesses 6 meses, manteve só a equipe da Polícia Federal e entendeu por bem instituir um modelo híbrido, que ele chamou de modelo híbrido, onde há a atuação nossa, da Polícia Federal, junto com servidores do GSI. E no caso da primeira-dama, da dona Janja, é uma equipe exclusiva da Polícia Federal que atua com ela. Então, a gente está nesse processo, né, de construção desse modelo. E não é apenas uma segurança da incolumidade física, é uma segurança também da informação, porque é fundamental, por exemplo, que o presidente converse em determinados assuntos sob sigilo, classificados na forma da lei de acesso à informação, né? Ou seja, não é que ele quer que sejam sigilosos, porque tem alguma coisa que não pode ser dita. É legal. Porque não há devida... Não se quer que haja devida transparência. Existe uma lei que classifica determinadas informações. Essa, por exemplo, ou aquela, a ser definida por autoridades públicas, poderá ser uma informação classificada por 10 anos, 20 anos, enfim. E imagino que o GSI e agora a Polícia Federal também cuidem para que essas informações, uma conversa que o presidente tem, uma conversa classificada, secreta que o presidente tem, não seja vazada, que não seja grampeado, que não haja uma escuta ambiental. Nunca me tiram da cabeça naquele episódio em que a presidente Dilma e o presidente Lula conversam pelo telefone sobre o tal da posse, do documento de posse. O documento do Bessias. Isso. esse documento, ninguém me tira da cabeça que a presidente Dilma desliga o telefone e a voz dela continua aparecendo na gravação. Ou seja, existe a possibilidade de alguém gravar, por exemplo, da República, né? A Polícia Federal... escuta ambiental, você está falando também. Uma escuta ambiental dentro do gabinete do presidente da República. A Polícia Federal e o GSI cuidam para que isso não ocorra também? O processo de segurança da autoridade, como você bem colocou, né, não se restringe à segurança e incolumidade física dele. Né, e, portanto, há vários instrumentos, várias ferramentas, vários equipamentos que utilizamos, né, que é a famosa varredura, né, que são feitos... fazemos em casa depois? Desculpa. Só depois, para compensar a entrevista também. A gente, obviamente, tem essas cautelas, esses cuidados, né, nos ambientes que o presidente vai, seja em relação a algum artefato que possa atentar fisicamente. Não quero detalhes, vocês pegam? Não, de vez em quando. Você acha que ele ia te dizer? Se eu pego de vez em quando, assim. Então, a gente faz sempre com muito cuidado. Gostei do né? então. A gente faz com muito cuidado, né? E há equipamentos, a tecnologia não é o olho humano só que vai identificar. O olho humano é fundamental e identifica muitas coisas, mas há equipamentos, né, que a gente faz isso, enfim, para o presidente, já fizemos isso em embaixadas, enfim, a Polícia Federal tem uma unidade específica. Tem gente que só faz isso. Tem gente que só faz isso, enfim, é um processo um pouco maior, né, que a segurança orgânica, que chamamos, né, ou seja, ele faz a proteção total, né, seja a avaliação de risco, né, da pessoa, do local, dos ambientes que vai, né, até a parte de varredura e posicionamento efetivo, o armamento que tem que ser utilizado, enfim, é um processo bem mais complexo que... Me permita continuar com uma pergunta? Um segundo. Puxa vida. Nós vimos, no contexto da Operação Lava Jato e também no governo anterior, pelo menos notícias sobre a disseminação de equipamentos, da compra de equipamentos de inteligência. Ouvi dizer que o Ministério Público comprou. Espião. Que o Congresso teria comprado equipamentos para bloquear gravações ou grampos e outros órgãos da administração. Primeira pergunta, isso de fato aconteceu? Segunda pergunta, isso não deveria ser controlado? Assim, mas controlado com... Porque é uma questão de segurança nacional e de mínimo de coesão dos órgãos da administração em favor dos interesses do país. Né? Enfim, eu não sei exatamente de que tipo de equipamento... Um espionando o outro? Estamos falando, né? Mas o que eu posso falar é pela minha instituição. Você falou muito do espião, né? De interceptação. Aquele Celebrite, né? Celebrite que lê... É uma ferramenta de extração de dados. De dados, aquele outro que
uma mala que, teoricamente... Acho que não ficou claro para quem está acompanhando. O Cellebrite lê o quê? Até onde eu sei, o Cellebrite é uma mala, um equipamento que pega o seu celular e consegue ver tudo, inclusive o que você deletou. Eu não sei se exatamente. Doutor Andrei, por favor, o senhor com a palavra. Eu também não posso me aprofundar muito em questões técnicas, porque, de fato, sei a funcionalidade do equipamento, mas sem detalhes. Mas nessa ferramenta, por exemplo, é uma ferramenta que a gente usa para extração de dados. O celular do investigado é apreendido, é conectado nesse equipamento, e esse equipamento extrai do celular todas as informações que estão ali. Mesmo as apagadas. E que fique claro, dependendo, mesmo as apagadas. Que fique muito claro e registre-se enfaticamente mediante ordem judicial. Claro. Né? Então, a nossa compra é um processo público, transparente. Claro, os equipamentos de inteligência têm algumas peculiaridades lá no processo licitatório, mas são processos que guardam o necessário sigilo da compra, mas tem a necessária transparência do recurso público que está sendo investido. Golpista, não adianta pagar, continue. Portanto, a gente utiliza várias ferramentas, né, mas sempre com ordem judicial. Então, eu não sei, Valfrido, esses equipamentos, do que estamos falando exatamente, mas eu sou um defensor de que equipamentos invasivos, né, ou com potencial só podem ser utilizados por agências com atribuição legal para tanto. Né, polícias judiciárias, vamos ser bastante claros aqui. Portanto, de fato, se há uma aquisição desenfreada, aí é necessário se rever. Né? Existe um filme alemão maravilhoso, chama Vida dos Outros, sobre a Alemanha Oriental. Stasi, o fim da Alemanha Oriental, em que um funcionário lá, as cartas ficaram trocadas, lembra? Ele usa a vela para descolar, para ler tudo, depois pega, dobra de novo, coloca. E a Stasi fazia isso, a polícia secreta alemã fazia isso, da Alemanha Oriental comunista fazia isso assim com rigor alemão. Com rigor alemão, né? E depois, enfim, o filme é maravilhoso, vocês têm de ver, é espetacular, momento cultural. Depois ver o que aconteceu com o cara. De novo, uma questão aqui subjetiva, assim, quem como vocês tem bastante poder, tem instrumentos que os outros não têm, é fácil segurar a tentação de... Eu não estou falando do futriqueiro que quer espionar a vida alheia, mas que quer saber, porque assim... Se o senhor notar, o jornalismo investigativo, em última instância, todo o nosso trabalho consiste... Eu não sou jornalista investigativo, de quem faz? Mas de tentar saber o que aconteceu. Mas a partir dos indícios. Nós somos aquele artigo das provas indiciárias. E o policial é curioso por natureza. A partir dos elementos, permite, por indução, chegar à conclusão de que aconteceu. O jornalismo é isso. A polícia, em muitos aspectos, é isso também, mas ela tem esses instrumentos, né? É fácil controlar essa tentação, assim, de saber, deixa eu ver o que realmente aconteceu. Fora da autorização judicial, claro, porque com autorização judicial aí é uma festa. Mas eu digo hoje, Reinaldo, as ferramentas que dispomos, né, e como eu disse, adquiridas com transparência, elas precisam de autorização judicial, por exemplo, porque hoje todas as Big Techs é que têm os dados. Né? Aliás, essa sim sabe de tudo, né? Eu não posso interagir com uma Big Tech, olha, me passe aí as nuvens do Reinaldo. Sabe mais do que o senhor, né? A Big Tech, muito obviamente, muito mais do que qualquer um. Muito provavelmente. Porque isso tem todo um protocolo, um procedimento a ser realizado, cumprido tanto pela agência que pede, quanto pela Big Tech, enfim, pela empresa que tem que fornecer os dados. Então, ainda que o colega tenha uma eventual tentação de se desviar dessa conduta, há dois problemas. Primeiro, de ordem técnica, ele não vai conseguir. O segundo, de ordem criminal, que ele vai ser preso, porque ele está cometendo um crime. Né? Voltamos lá ao vigiar e punir. Né? Portanto, há contenções muito claras, né, dentro da instituição. E volto a dizer, eu acho que isso nos fortalece. Né? Infelizmente há, mas são raríssimos os desvios de conduta, né, dos nossos servidores, e nessa seara eu tenho dificuldade de me lembrar de algum caso. Quais os níveis de letalidade da Polícia Federal? Tanto do supostos criminosos, dos criminosos, como dos agentes. Até pela natureza da nossa ação, né, que nós não somos uma polícia ostensiva, ou seja, a gente tem a ostensividade nas operações,
o nosso nível é baixíssimo, baixíssimo. Isso é um caso da Bahia, recentemente. Aí cito 2 casos, um aqui no Guarujá, onde um colega foi baleado. Felizmente se recuperou, teve alta, está em casa, enfim, em processo de recuperação, mas sem risco de morte. E, tragicamente, né, o colega, o Lucas Caribé, que foi atingido fatalmente na Bahia. Mas são pouquíssimos, né? Felizmente são pouquíssimos. Vocês tiveram um episódio muito grave em que agentes da Polícia Federal foram cumprir um mandado na casa de um político e foram recebidos a bala, no caso do Roberto Jefferson. Houve despreparo da Polícia Federal naquele momento? É difícil aqui, né? Acomodamente sentados aqui, a gente... óbvio que eu não estou querendo culpar os agentes da Polícia Federal pelos atos do Roberto Jefferson. Eu entendo perfeitamente a colocação, mas... Talvez não tenha pressuposto que, afinal de contas, se tratava de quem se tratava. Enfim, houve esse revide, né? É difícil, sem ter os elementos todos que conduziram a equipe aí naquele momento, já ouvi várias conversas sobre isso, que justificariam aquela medida de maneira mais discreta, perfil baixo, até para evitar o confronto. À medida que se pudesse chegar lá com um carro tático, com um grupo tático, aí a possibilidade, inclusive, de matar o agressor seria muito grande. Então, enfim, é difícil a gente sopesar aqui, na tranquilidade do ar-condicionado, um momento quente ali que os colegas viveram, né? Mas, enfim, felizmente... se olharmos só o resultado, não morreu ninguém e o agressor foi preso. E lembrando que, afinal de contas, fazendo o que ele fez, numa estrutura até com mais equipamento e com revide, ele poderia ter sido morto. E aí também ia ser um bafafá danado. Exato. Né? Dizer, não estou justificando, mas é claro que poderia ter acontecido. Poderia. No caso de revide, com mais armamento, com armamento teve mais pesado. Teve um significado político, não é o que aconteceu exatamente, e tinha um peso político, né? São 3.000 delegados, aí alguém resolve lá ter um surto, usando minha linguagem desassombrada, sair da caixinha, transgride a lei, faz a coisa. Qual é o caminho? É a corregedoria primeiro? Como é que é? Quais são os caminhos de contenção? Para quem, afinal de contas, tem autonomia, porque os delegados têm autonomia. Nós temos várias instâncias internas para isso. Né? Nós temos na área de inteligência, né, uma unidade de contra-inteligência, né, que faz um pouco esse acompanhamento, enfim, e até como prevenção. Né? Isso acontece dentro da instituição. Nós temos na nossa corregedoria uma unidade de controle de assuntos internos. A contra-inteligência, só para ficar claro, queridos, é um grupo, como queira chamar, né, que investiga, que acompanha o próprio trabalho que está sendo feito pela própria Polícia Federal. Tá? Para apurar eventual desvio, mas também para a proteção desses agentes, né? Saber se em alguma medida eles estão sendo atacados ou ofendidos. Então, isso é uma dos mecanismos. Dentro da nossa corregedoria há uma unidade específica também para tratar de assuntos internos. Contra-inteligência é conhecido pelos outros ou não é como uma P2 da Polícia Militar, por exemplo, que ninguém sabe quem é o cara da PM que... Não, como regra, por natureza, né, como regra, é um policial que não é de conhecimento dos demais. Tá. Né, que atua nesse campo. Né? Ele pode até estar infiltrado numa equipe sem que a equipe saiba que ele... Aí tem vários mecanismos, né, de coleta de informações que são utilizados, que eu não gostaria de detalhar aqui. Claro. Mas, a par disso, né, a atuação da corregedoria, onde a gente, e aí voltamos à questão interna e externa, por iniciativa própria, tomando conhecimento de algum desvio, se abre um procedimento administrativo disciplinar. E aí tem a punição no âmbito administrativo, e é importante se dizer também que não se confundem o âmbito administrativo e o âmbito criminal. Pode ser que no crime ele seja condenado e no administrativo absolvido, pode ser que, ao contrário, né, seja condenado e absolvido no outro. Então, a gente sempre anda nesses 2 passos. Né? E, por vezes, é só uma falta administrativa e não é um cometimento de crime. Por exemplo, citei a regulação que fizemos das redes sociais. Se o colega hoje usar um símbolo da polícia numa rede social, ele vai ser punido administrativamente, mas não está cometendo nenhum crime, né, por fazer ter uma foto dele na rede social. E o senhor tem conseguido controlar isso? Hoje nós temos um nível bastante aceitável. Né? Os desvios de conduta, como eu disse, são poucos, e aqueles que a gente identifica pune com absoluto rigor, né? Mas com muita parcimônia também,
né, para que os processos não sejam logo ali anulados, né? Então, é assim que trabalhamos. Vocês cuidam de crimes cibernéticos também, né? Essa foi uma outra inovação dessa gestão. Nós criamos uma diretoria de crimes cibernéticos, que hoje tem os chamados crimes próprios e os crimes impróprios, né? Os próprios de internet é que a internet está dentro do cometimento do crime, né? Sem ela não existiria. Por exemplo, introjectar um vírus, um malware, enfim, que é um crime próprio de internet, ou a venda de drogas pela internet, que é um crime impróprio, que é só um meio, né? E isso hoje virou a tônica da maioria dos delitos. Né? E, portanto, entendemos necessário, né, tanto na diretoria internacional quanto na diretoria cibernética, né, de criar essas duas unidades fortalecidas, né, para fazer um enfrentamento qualificado. Assim como criamos a diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, né, uma pauta central para o país, né, a preservação do nosso bioma. Criamos essa diretoria, criamos a diretoria de ensino, né, também, que é a nossa Academia Nacional de Polícia, que agora virou uma diretoria, para que a gente tenha todos esses segmentos, né, atendidos com robustez. Caminhando aqui já para o encerramento, o doutor André falou assim, você não vai acabar nunca. Aqui o papo... Não aguenta mais a gente. Já fico fazendo essas perguntas. Agradabilíssima conversa. O senhor é que foi muito bem, vai muito bem. A gente vê nas redes sociais a gritaria organizada de um setor ideológico que acusa justamente a Polícia Federal de ser um instrumento a serviço de uma ideologia. Chegaram a denunciar o ministro Flávio Dino para o Tribunal Penal Internacional, você imagina. O Flávio Dino estaria comandando um sistema de perseguição e aí se acusa a instrumentalização da Polícia Federal. É claro que eu tenho uma opinião a respeito disso, né? Mas quero saber como o senhor vê esses ataques e se internamente isso tem algum eco, se isso cai no vazio, no ridículo, porque que é o que eu acho, mas eu também não estou lá, eu não sei. A ideologia consegue criar realidades paralelas, isso eu já sei, né? Porque é uma coisa assustadora, mas o sujeito sabe que não é, mas ele passa a atuar como se fosse, né? Eu queria... Como é isso, assim, acompanhar essas acusações? Reinaldo, de fato, acho que 98% dessas argumentações caem num vazio porque são ridículas. Não tem a mínima sustentação, não tem a mínima possibilidade, plausibilidade de serem verídicas, de serem reais. E, portanto, isso nós absolutamente desconsideramos. O que nós temos muito caro a nós é manter essa integridade. E à medida que vem uma crítica sem pé nem cabeça, né? Às vezes que a gente faz uma operação, os dias sugeriram que a gente tinha marcado uma operação para um dia X porque tinha um evento Y e aí, assim, como se eu pudesse manipular o Ministério Público que deu o parecer, manipular o juiz que deu a decisão, mobilizar 300 policiais num estalar de dedos, para poder atingir um objetivo diferente que seja aquele do cumprimento da medida. Não, a polícia está sendo instrumentalizada. Pois bem, diga onde, diga como, represente para a Corregedoria, represente para o controle externo. E nós vamos apurar. Agora, de maneira irresponsável, eu não aceito essa crítica. A crítica é muito bem-vinda, né? Nos fortalece, nos faz aprimorar, nos melhora, nos faz ver coisas que a gente não tinha percebido. Agora, não essa crítica política, e aí eu entendo isso e concebo e acho até legítimo, né, que está no campo da política, do embate político partidário, né, que em medida alguma nos afeta. A gente Você já processou alguém por difamação, por exemplo? Eu tenho vários processos já que, inclusive, encaminho para a Advocacia Geral da União, porque eu tenho recebido não só ameaças, mas também toda sorte de xingamentos, de ofensas, me chamam de tudo um pouco. Então, encaminho para a Advocacia Geral da União, que tem, enfim, entrado com medidas judiciais em relação a essas pessoas. A São Francisco, que é uma faculdadezinha de Direito que tem por aí, onde o Valfrido se formou, né? Entre outros lugares, né? Não sou muito sabido. Mas lá é engraçado porque todo mundo é franciscano, assim. Tem franciscano de extrema-direita, de extrema-esquerda, de centro, de mais ou menos, né? Mas, acima de tudo, não mexa com o franciscano, porque eles são todos franciscanos, né?
Gostaria que tivesse essa coesão. Não é bem assim, mas eu não sinto muito essa coesão em relação à minha pessoa. Mas aí já são disputas de outra natureza, que é pela... Né? Mas assim, franciscanos, todo mundo é PF, independentemente das correntes, ou isso chega a causar alguma tensão? Mas assim, tudo bem. Um é bolsonarista, outro é lulista, outro não é nada, outro só é técnico, mas acima de tudo, existe o espírito, somos PF? Que bom, Reinaldo, que tenhamos essa pluralidade dentro da instituição. É óbvio que sem radicalismos. Acho que os extremos fazem mal à democracia, fazem mal às instituições. Mas essa diversidade interna é extremamente saudável. Agora, isso, em nenhum momento, eu tenho meu posicionamento político, mas em nenhum momento eu vou levar isso para dentro da minha gestão, para dentro da instituição. E o investigador não pode levar para dentro do inquérito. Ele, obviamente, como cidadão, ser político que ele vai ter, enfim, o seu pensamento, a sua linha ideológica, e que nós respeitamos. Eu não perguntei para ninguém, dos 27 superintendentes que eu nomeei, olha, você votou em qual candidato? É isso. Você é de que linha? O senhor leu o quê? Currículo, conhecimento pessoal, uma mistura Currículo de todos, debate entre os diretores, olha, vocês conhecem, não conhecem, surgiram nomes, esse tem esse perfil, esse tem aquele, olha, para a região norte... Tinha superintendente que o senhor não conhecia? Boa parte deles eu não conhecia. Não conhecia? Não conhecia. Fui conhecer na primeira reunião que fizemos de diretores, porque recebi os currículos indicados pelos demais diretores, esse sim que eu nomeio, somos 14 comigo diretores, e esse debate se pautou nisso. Eu não tenho ideia de quem votou, quem deixou de votar, qual é a linha ideológica de cada um. A gente analisou currículo, trajetória, histórico dentro da instituição e perfil para a região. O perfil dos superintendentes do Amazonas é um, a Paraíba é outro, o Rio Grande do Sul é outro. E a gente, tanto que eu mantive, acho que foram 3 superintendentes, eu mantive, que estavam ainda na gestão passada, porque não se mexe com isso. Então eu diria assim que no time que está ganhando. Então eu digo assim, Reinaldo e Valfredo, com absoluta tranquilidade, né? Nós temos obviamente gente que pode tentar fazer política dentro da instituição, mas a nossa amplíssima maioria é institucional, né? É PF, até porque sabe que precisa disso para ter uma instituição forte, para ser valorizado, para ter todos os reconhecimentos que a gente espera atingir. Né? Precisamos disso. Então, eu acho que nós estamos nesse caminho. E uma ultimíssima questão, salvo o Valfredo ter um superlativo ainda mais superlativo. Em algum momento o senhor chegou, como Andrei, o indivíduo Andrei, o senhor chegou a ter um temor interno, íntimo, de que a democracia poderia estar sob realmente risco no Brasil? Eu não tenho dúvida, Reinaldo. Eu não tenho dúvida de que a democracia esteve sob risco, que na verdade ainda estamos num processo ainda de investigação, de depuração, se vê movimentos perigosos ainda acontecendo. E quem acompanhou em primeira pessoa, como eu acompanhei, desde a campanha eleitoral, desde o 8 de janeiro, no dia 9 eu estava lá na operação. Eu estive na Academia Nacional de Polícia, onde estavam as 2.000 pessoas lá. E ali é um surto coletivo. É uma coisa que, de fato, é preocupante, né? O nível de alienação daquelas pessoas, né? E que estavam com um propósito muito claro. Então, eu vejo, Reinaldo, que, e agora com as investigações e aqueles dados que já são públicos, que todos sabemos, mostrando vários outros elementos, né? Que, de fato, né? Havia um risco, ou talvez ainda há um risco muito grande nesse processo. Valfredão, acho que mais uma vez nós fizemos uma entrevista imperdível. Eu não tenho dúvida disso. Responsabilidade dos nossos entrevistados. Eu também, e nós achamos que a democracia está sob risco. Mas estará sempre mais segura se contar com gente como o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, belíssima entrevista. Obrigado. Gostou? Obrigado. Dá like aí. Tem entrevista assim em todo canto. Tem mesmo? Jura por Deus? Então tá. Não dá gostou, like, dá like se inscreva, dá like também do mesmo jeito. É isso aí. Obrigado. Obrigado.